você que está ligadinho aqui na BMC News, estamos começando mais um programa sobre bem-sucedido. E deixa eu te falar, ser bem-sucedido em todas as áreas da vida é possível. É por isso que a gente sempre traz um convidado aqui que vem contar a sua história, vem trazer um pouquinho da sua trajetória, para que você possa se inspirar e ver que a felicidade em todas as áreas da vida, ela é possível. Tira da sua cabeça que ser bem-sucedido é aquele que só tem grana. Esquece isso daí, não é só isso. Tá bom? Eu sei que você já ouviu também várias, teve sorte no amor, mas não teve sorte nos negócios. Isso não existe, tá bom? Você pode ser bem-sucedido em todas as áreas da vida, basta que você saiba o caminho certo. E para que você não saiba, se você não sabe o caminho certo, eu sei que você está vendo aí na sua tela agora um QR Code, pega o seu celular e escaneia, porque você tem direito aí a ter mentoria com o Paulo Moraes comigo, 100% gratuito, toda terça-feira às 7 horas da manhã. Tá bom? E hoje estou recebendo aqui ela que começou, tem uma trajetória, vamos falar só um pouquinho, tá? Do finalzinho, que você vai conhecer a história dela. Ela começaram com um musical, fazendo um trabalho muito bacana e hoje eles fazem distribuição de filmes hoje aqui, que é um grande mercado e que tem aí atingido muitas pessoas, tá bom? A gente trouxe aqui recentemente o Padre Marlon, que está lançando o seu filme agora, e eles que estão distribuindo, e eles têm uma trajetória que vale a pena você conhecer. Então, eu estou recebendo aqui a CEO, né, da Kolbe, e ela vai contar um pouquinho mais, tá? Ela que está aqui e vai falar para você um pouquinho da sua história. Ângela Moraes. Ângela, você sabe como o meu sócio se chama Paulo Moraes? É Moraes ou Moraes? O meu é Is. Moraes. Então não somos da mesma família. Sim, é Moraes. Ele é Is? Uma das sócias donas aqui é a Paula Moraes. Olha só. Né? Tem muito Moraes bem-sucedidos. Graças a Deus. Que bom te receber aqui, Ângela. Eu que agradeço pela oportunidade de conhecer você pessoalmente um pouquinho mais, né? Já nos encontramos na Expo Cine. Sim. Gratidão mesmo por abrir espaço e a gente conversar um pouquinho. A alegria é minha e assim, o trabalho que vocês estão fazendo é extraordinário. Vocês estão abrindo grandes frentes, né? E a gente sabe que o cinema no Brasil sempre foi um desafio. Né? Imagina, eu ouvi muito cinema de guerrilha. Sim. E nós estamos falando aqui de cinema de um nicho, né? Sim. No caso, um cinema que traz valores, conhecimento, formação, que é o cinema que a gente trabalha. E o que é interessante, porque quando a gente fala do cinema, né, quando fala assim, o cinema brasileiro, sempre houve eu acho que o brasileiro sempre foi muito crítico com o cinema do nosso país, nacional, né? Sim, sempre. Então, e vocês poderiam falar assim, já tem a dificuldade, e é isso que me chamou a atenção. Quando eu encontrei vocês lá no Cine Expo, né, e eu tava lá com o padre que vai lançar o filme dele, sim. E aí eu vi assim, caramba, olha que vou dizer essa palavra, que loucura, né? Exatamente. Mesmo ao decorrer de todo mundo indo contra e eles abrindo, e na hora que eu vi a apresentação, né, da parte de vocês lá, bom, mas daqui a pouquinho a gente vai falar disso, mas eu quero conhecer um pouquinho da Ângela. Da onde a Ângela veio? A Ângela veio de Goiás. Goiás. Terra boa, hein? Terra boa. Para quem gosta do piqui, sim, né? É uma terra muito boa. Saí de lá em 2003. Eu nasci em Piracanjuba, cidadezinha pertinho de Caldas Novas. Que delícia, Fui criada em Bela Vista e um pouquinho em Goiânia. E desde 2003 vim para São Bernardo do Campo. Então estou em São Bernardo do Campo desde então. Ângela, deixa eu te perguntar. A gente tem visto o Goiás, por exemplo, crescer de uma forma extraordinária. Né? Sim. Eu tenho um padre amigo que ele mora lá, e eu não vou dizer o nome dele, e ele falou assim, cara, quando eu vim para Goiás, eu acho que eu vou entrar em crise vocacional. Eu falei, por quê? Porque na minha ordem, para mim trabalhar com o pobre, tá difícil encontrar pobre aqui, porque é um estado que está evoluindo bastante, sim, né? Um estado, a gente pega Goiás, Mato Grosso, coisa extraordinária. Como é que tá a cabeça do goiano, né, da quem nasceu lá? Porque tá numa forma crescente, a gente percebe que tá uma mentalidade diferenciada. É isso mesmo? Eu sou de lá, vim embora porque tinha outros objetivos naquele momento. Estamos falando de 2 décadas atrás. Então era muito diferente de hoje, né? Mas tenho meus familiares, amigos e parceiros de negócios também ali em Goiânia. E eu vou te dizer exatamente isso. Não sei se essa parte do que não tem pobre é muito verdade. Vamos ver onde o padre está. Mas acredito que os negócios ali
e o empreendimento também, e o próprio governo, né? Eu acredito que o governo do estado de Goiás, nos últimos anos, deu uma guinada mesmo. Sim, Nós sempre fomos fortes na agricultura, na Sim. pecuária. sim. Depois a gente tem que entender também que grande parte dos sertanejos de grande sucesso são ou estão em Goiânia, em Goiás. E eles acabam investindo. Sim. Então isso retroalimenta. Então realmente ali hoje é um polo muito interessante. Sim. E você sabe que até para cinema, viu? É mesmo. Muitos filmes foram gravados em Goiás Olha e que bacana. foram milhões de bilheteria. Sim. Inclusive um agora no finalzinho de 2023 até março de 2024 levou 2,5 milhões de pessoas no cinema. Caramba! E é cinema nacional, tá? Olha só. Cinema nacional, incentivado, valorizando Pirenópolis, que é uma das cidades mais conhecidas do nosso estado, a nível de turismo mesmo, pela sua beleza natural. Então, Goiás realmente está num momento interessante. Quando ele falou de pobre, deixa eu só explicar aqui. O que ele quis dizer que é o seguinte, que é uma população que tem se mostrado diferenciada a questão de construir, de empreender. Isso, né? exato. Mas você sabe que a própria Igreja Católica também tem aberto muito nesse sentido, da formação, Sim. de você empreender. Inclusive em Goiânia, não sei se é o mesmo padre, mas eu acredito que não. Eu também tenho um padre amigo, reitor de uma basílica chamada Basílica Sagrada Família. Uhum. Quando eu me mudei de Goiânia, essa igreja católica ali, o templo, era muito pequeno. Hoje é uma basílica que tem 2 quadras. Sim. Eles fazem, por exemplo, na Semana Santa, eles fazem a Via Sacra com mais de 10 mil pessoas assistindo ali no Caramba. pátio da igreja. Então, assim, o próprio padre, ele incentiva a pastoral do empreendedorismo. Eu faço parte da pastoral do empreendedor. Vou Porque você precisa saber lutar e qualificar o teu produto e o teu serviço. Você acha que quando a gente tem a mentalidade empreendedora, independente, mesmo que o nicho é criticado, a gente faz dar certo? Eu acho que você tem que trabalhar primeiro com esse conceito. Olha, para mim, eu gosto de me comunicar, gosto de, no meu caso, eu me formei em relações públicas porque eu sempre tive a facilidade de me comunicar e me conectar. Sim. E o cinema, assim como a música, sempre fez parte da minha vida, na igreja, na formação, na minha formação também como profissional. E eu sou muito inquieta. Muito inquieta, falo muito com as mãos, me gesticulo muito, e eu sou muito inquieta nesse sentido. Por que não podemos utilizar esses meios também para trazer coisas boas, para trazer mensagens boas? Então, mesmo a gente contra a maré, indo contra uma maré que sempre teve, a crítica do cinema brasileiro, cinema católico, como que é isso? Audiovisual católico, nunca se viu falar tanto em audiovisual cristão católico como se viu nesses últimos anos. E tudo começou com o musical, foi isso? A Colby Art começou com o musical. Você é a fundadora da Colby Art. Isso, exato. Eu trabalhei numa instituição por muitos anos, uma instituição católica, onde eu tenho toda a minha base formativa. E em 2010 a gente criou um evento chamado Uma Nota Que Elas Notam, que era um musical para reunir cantoras que nunca tinham cantado juntas. Então a gente montou mesmo... Mas eu lembro, a Ziza, a Adriana, Eliana Ribeiro, Sim. as Cantoras de Deus, Sim. a Fátima Souza. Sim. Passou pelo palco do Uma Nota quase que todas as cantoras mais velhas, né? Hoje já tem outras revelações. E por que cantoras e não cantores? Tivemos 2 edições dos cantores. Tá. A gente queria dar ênfase para homenagear as mulheres. As mulheres. Tanto que o evento acontecia sempre em março. Legal. E aí, no segundo ano, no 2015, já era o 5º ano do Uma Nota Que Elas Notam, alguns cantores falaram, mas por que fazem só com as cantoras? Aí a gente criou, aí tivemos 2 edições, 2015 e 2016. Marcelo do Anjos, André Leite, roqueiro, o pessoal do Rosa de Saron também participou. Então a gente conseguiu, o Tony Allison, Davidson Silva, vou lembrando os nomes aqui. Então vários cantores também, nós fizemos 2 edições. E então começamos ali com a música, porque a gente sempre achou que a arte era um meio de salvação, de entretenimento, de cultura. E né? A gente viu uma entrevista recentemente do
do Pablo Marçal, e ele dizendo que quando ele começou organizando shows evangélicos, né? Sim. E que ele lá em Goiânia, Em Goiânia, né? Em que ele não sabia o potencial que tinha organizar bons eventos, né? Você acha que o erro está em não organizar bons eventos? Porque a gente vê tanto no mundo católico quanto evangélico que quando se organiza um bom evento, o público ele comparece, ele vai... Ele valoriza. Sim. Você acha que é isso? Vocês começaram a encontrar o conteúdo do bom evento? Exato. Tanto que em 2010, até então, nunca tinha sido produzido no nosso meio católico um show dessa envergadura. Uhum. No sentido que era num teatro, para 1.300 pessoas. Com ingresso pago. Com ingresso pago. Não era incentivado por lei, mas não tenho nada contra também, que eu acho que dá para você trabalhar os dois campos. Porque você dá oportunidade também para a pessoa que talvez nunca poderia comprar um ingresso daquele. Sim. Mas a produção artística e musical, a excelência, sabe, de você ser recebido num teatro, né, como são os espetáculos no teatro do meio secular, né, com uma direção musical, uma direção artística, com cenário. Até então, naquela época, não tinha, os cantores católicos não conseguiam organizar para ter cenários mesmo feitos para aquele show deles. A inspiração veio de uma das produções americanas? Na verdade, veio de uma... que eu vi, assisti, participei de um show no Rio de Janeiro, de um querido amigo, e que eu falo sempre isso para ele. Falei, olha, eu vi o teu show e fiz um benchmark e criei uma nota que elas notam. Porque ele fez um show chamado Mulheres. Mas ali faltou algumas coisas, que é aquilo que eu trouxe agora, né? Você fazer e melhorar. E ele sempre participou, ele sempre foi convidado de uma nota, porque ele sempre soube que foi inspiração naquele evento dele. Gente, eu vou perguntar quem é, mas se você quer saber quem é, se ela vai responder, eu não sei, tá bom? Mas a gente vai falar isso no próximo bloco, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje estamos recebendo aqui Ângela Moraes, contando essa história fantástica. Você pode contar pra gente quem é? Posso, porque ele é meu amigo, a gente é parceiro de muitos projetos. E Marcelo Bigatello, é um produtor muito, muito competente do Rio de Janeiro. Hoje ele trabalha só com Cristo Redentor. Sim. Ele trabalha com os eventos ali, também trabalha na parte estrutural do Cristo. É um querido amigo. E foi ali, em 2006. Você sabe por que eu te perguntei? Porque eu achei muito bacana. E é legal a pessoa que está nos assistindo aqui. Porque às vezes as pessoas elas acham que ela tem que inventar a roda. Então assim, eu preciso criar um produto que invento a roda. E não é. Às vezes você pode ter um produto que é uma inspiração de um outro colega, e que não tem nenhum problema disso, né? Não, eu acredito que a gente tem que entender, a primeira coisa é o problema e a dor. Sim. Sabe, não uma solução imediata, mas qual é a dor? E a dor que nós tínhamos de não ter um evento mais, não vou falar elitizado, que não é esse o caso, mas é um evento mais bem elaborado, sabe? Então a dor que nós tínhamos, o problema que nós tínhamos era esse, para São Bernardo, na nossa região. É porque elitizado, a gente não está falando de elitizado de condição financeira, mas de qualidade. Isso. Exatamente, assim, sabe, o do tapete vermelho, Sim. De você ir com a roupa, você vai num prêmio, você já foi na século XXI. Já, né? Várias vezes. Trabalhei lá 7 anos. Inclusive. Então, o Troféu Louvemos ao Senhor, um evento que era feito ali, né? É o prêmio da música católica. Então, as edições que eu acompanhei, sempre gostei muito do que a gente via, a produção. Então, uma nota foi basicamente isso. Era uma dor que a gente tinha porque a gente não tinha nada de qualidade, que é bem aquilo que você falou. Não que o músico não se esforçasse, mas às vezes nós, produtores, sabia? A gente não valorizava o investimento necessário. E vamos lá, eu sou músico também, então assim, eu posso dizer assim, tem gente que ele é músico, ele não é o produtor. E valorizar o produtor. Exato, então tem que ter os dois caminhos, porque você está na mesma direção. Sim. Então a gente entendeu que com uma nota, sazonalmente ali em São Bernardo, no Grande ABC, a gente tinha isso para oferecer para o público. Entendi. Sabe? Então acho que
o mesmo caso hoje do cinema. Você acha que o produtor é valorizado? Falando do mundo católico, evangélico, secular, você acha que o produtor ele tem o valor que ele merece? Depois eu digo a minha opinião. Então, depende muito da situação, né? Eu acho que é uma questão muito cultural nossa. Nós, católicos, Concordo. temos uma cultura ainda não, mas isso aqui é para Deus. Sim. Entendeu? Seja da parte do produtor, seja da parte do artista. Então, acho que a gente tem que fazer um caminho de se posicionar e criar essa cultura. Já melhorou. Para quem está falando, nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma história de 15 anos atrás, de uma nota. Mas a música católica, eventos católicos já existe tanto tempo. Então, por exemplo, você pegar um Aleluia de Fortaleza. Tá louco, 100 mil pessoas lá, fácil. Entende? Então, assim, veja como que a comunidade Shalom profissionalizou sem perder a espiritualidade. É um festival. Sim. É um festival durante... né, 2 finais de semana e que você encontra hoje de tudo daquilo que a igreja te oferece. Sim. Quando a gente fala, eu perguntei isso, Ângela, porque assim, a gente tem que trazer o valor para o produtor. Porque se a gente quer mudar a mentalidade, a gente tem que trazer o valor que se tem. Então, concorda comigo? Sim. Então, assim, quando a gente fala de produzir, isso daí, pessoal, a gente pode falar de qualquer coisa. A gente está falando aqui do meio católico, né? Porque a Kolbe, ela tá voltada a isso, mas no meio... Por exemplo, se você pegar, gente, nos Estados Unidos, quando se valorizaram a produção, mudou de patamar. Então, assim, se você pegar aquele filme Desafiando Gigantes, sim, né, o A Forja agora, né? Então a gente vê que foi crescendo que a produção, o trabalho do produtor, e você pode pegar, você vai lançar um curso, pessoal, você tem que valorizar a produção que ela é feita. Ela não é chegar assim, vamos lá, liga as câmeras, pronto e acabou. Não. O programa Sou Bem Sucedido, ele acontece, tem toda uma produção, tá aqui, né, o diretor aqui, tá aqui o PH tá aqui, daqui a gente grava, passa por uma outra pessoa para fazer os GCs, para pegar a melhor parte, e que tem toda uma produção que sai. Exato. Né? Então, e eu tô dizendo isso porque o trabalho que vocês estão fazendo, e eu quis chamar vocês aqui de coração, porque vocês estão quebrando uma bolha enorme. Vocês estão indo assim com a cara e a coragem e quebrando uma bolha enorme, porque você está num evento. Para e pensa. Sim. No Cine Expo lá, onde tem lá donos de cinema e grandes marcas. E vocês subirem no palco e apresentarem uma produção, vou pegar o filme do Padre, por exemplo, até o documentário da Ziza, se eu não me engano, exato. E vocês apresentarem com uma excelência de apresentar, não é para qualquer um, não. Então, acho que é isso mesmo. Você não... É a dor que a gente sente de não ter o produto, de não ter aquele produto de qualidade, como você trouxe bem a referência do meio evangélico. E que a gente, sim, tem condições. A gente tem boas histórias, mas tem que criar a cultura. E aí, ir para a Expo Cine, nós fomos em 2022 como ouvintes. 2023, o diretor, o CEO da Expo Cine, falou, Kolbe, vem apresentar. Eu falei, imagina, não tá na hora. Vem apresentar porque eu tenho certeza que o caminho de vocês vai perdurar. Vocês amam aquilo que vocês estão fazendo. A proposta de vocês é de verdade. A gente apresentou em 2023, muito simplesinho assim, mas para dizer, estamos aqui. A gente já tinha um trabalho de parceria com alguns exibidores. Mas em 24, realmente, a gente conseguiu se posicionar. Porque esse valor, ele só fortalece o mercado cinematográfico. Sim. Quando o CEO ele falou isso para você, eu entendo o que ele fez. Ele diz o seguinte, você é bom no que você faz, a Kolbe é muito boa, o que vocês precisam de espaço para que vocês criem muito mais coragem de mostrar tudo aquilo de bom e produzam muito mais. Exato. Né? E convidar o Padre e a Ziza para estar ali era dizer também para os donos de cinema, olha, podem confiar que a gente está fazendo o caminho certo, está aqui a igreja junto conosco, porque esse também é o papel nosso. Assim como eu tenho parceiros de negócio que também promotores e distribuidores de filmes evangélicos como Forja, Mais Que Vencedores, Som da Liberdade, Som da Liberdade não é um filme religioso, né? Ele traz uma questão mais humana, que é a questão do tráfico. E então o que acontece? A gente entende que a gente precisa dialogar com a igreja e o cinema. Porque foi muito corajoso quando esqueci o nome da Liberdade, como é que chama?
Som. O Som da Liberdade. Isso. Quem fez o filme foi aquele que fez A Paixão ator, de Cristo. O ator principal foi Jim Caviezel. Cara, ele quebrou também uma bolha, porque eu conheço pessoas de lá dos Estados Unidos. Ele sofreu uma pressão muito grande para não fazer. E também eu esqueci o nome daquele ator que fez aquele do filme do padre... Que ele contou a história de um padre... do Padre Stu. Do Padre Stu. O Wilkeberg. Isso, que ele também sofreu... Sim, eles são cancelados ali, Exato. Não, é por isso que eu tô dizendo. São mega cancelados, mas assim, quebrou uma bolha. E quando você pega, por exemplo... vindo e o público pedindo, bota no cinema, né? Que eu quero assistir, coloca. Ou seja, fez uma diferença e aqui o mercado brasileiro está percebendo que, vocês podem produzir coisas melhores, é o que vocês estão fazendo, né? O que a gente tem feito é essa orientação mesmo a todos os produtores, grandes produtores, para que olhe para o mercado cristão católico também. Sim. Porque tem boas histórias para ser contada e eu acho que 25 e 26, muitos católicos vão se surpreender. O que está sendo produzido hoje, em 2024, que vai entregar em 25. O que temos produzindo? Pode contar? Olha, alguns a gente já faz parte na curadoria, na orientação, em conectar também, pelo fato de estarmos muito tempo na igreja como católicos, mas também como profissionais. Está sendo produzido já um filme chamado O Poder do Rosário, com a participação de Frei Gilson, Instituto Hesed, também, quando você fala, uma participação deles, eles vão interpretar? Sim, tem uma parte documental que eles estão finalizando agora e devem lançar até o Natal, a parte documental, aonde está toda a base do filme. O filme está previsto para 2025. É uma história contada, o filme. É uma história contada, é uma ficção com base de fatos, milagres reais acontecidos no Brasil. Que bacana. Então eles escolheram os depoimentos... Primeira mão que você está contando isso? Aqui, desse jeito, sim. Aí, tá vendo só? O Padre Mar vai ficar com ciúmes que você foi lá no programa dele. Eu falei assim, o que vem por aí nos próximos anos que a gente está produzindo vai realmente impactar. Também foi feito um documentário e eu tive conversando com ele também, com o Juliano Casarré. Sim. E a gente estava conversando e também a questão de fazer a produção do filme e tal, né? Voltado para Nossa Senhora Aparecida. Isso. Ou seja... Tá nascendo aí inspirações para que possa movimentar esse nicho, podemos assim dizer. Tem projetos em andamento para Carla Cutis, que é o próximo santo da juventude, que é um beato da Igreja Católica. Lá da Itália. Ele é italiano, vai ser canonizado em julho. Que tem milagres aqui, não é isso? Tem o primeiro milagre que deu a beatificação a ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Brasil é bom para ter o primeiro milagre de santo, né? Porque tem de João Paulo, tem... Tem. Agora Madre também, Teresa. no dias atrás, o Papa Francisco canonizou também mais um, e é o fundador dos Consolatas, me parece, e que também o milagre é do Brasil. Entendi. O Brasil tem acontecido milagres, né? É uma terra que tem sido provada também, né? Então, precisamos... A Kobe é aquela que faz, por exemplo, daquele que produz, vamos pegar a Lumine, por exemplo, que é fantástico. O trabalho da Kobe é que ele fala assim, olha, eu vejo o que o mercado quer, eu vejo o que ela produz e eu faço essa intermediação de falar, vai por esse caminho aqui, que aqui eu consigo abrir porta? Isso, a gente faz esse caminho, essa conexão entre o produtor e o exibidor. Então, nós estamos no meio. É como se nós fôssemos uma distribuidora de livros. Dei até esse exemplo para o padre. Você escreve um livro, você quer que ele seja visto, lido. Sim. Você precisa de quê? De uma boa distribuidora que coloque Vocês precisam participar da produção? Se a gente participar desde o começo, igual a gente está participando desde o Poder do Rosário, é muito bom. Porque você vai indicando ao diretor, ao roteirista, que pode mexer em alguns aspectos que vai impactar mais ainda. Depois a gente pode fazer teste de audiência, parte do filme pronto. A gente pode fazer teste de audiência. É assim que funciona em Hollywood também. É assim. E aqui no Brasil, com alguns filmes que não é no nicho, né? Mas a gente acompanha esses testes de audiência. Que legal. E isso funciona muito, porque quando o filme chega prontinho, a distribuidora caminhou junto com a produção. Então a gente já sabe como dialogar com o público. Olha, o resultado ser positivo tem muito mais chance do que negativo. Olha, se a gente pudesse falar de um filme a ser lançado, né? Tem algum que está na sua cabeça que ainda ninguém pensou, mas não responde agora?
Vamos pro rápido intervalo, ela vai responder isso aí. Qual é o filme que deve estar no coração dela que ainda talvez os produtores não pensaram? Bom, quem sabe aí, a gente pode escolher também o PH para ele ser um ator. O PH é ator também, viu? Diretor, ator? Esse daí é terrível, esse daí eu vou te falar. Esse cara é um gênio. Tava de férias, me abandonou um mês aí. Mas a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos aqui recebendo hoje Ângela Moraes. Vamos aprender um pouquinho de cinema, sobre business do cinema e nesse nicho que eles fazem um trabalho muito bacana, que é o nicho católico. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nesse trabalho, tem algum projeto que está no teu coração que ainda nenhuma produtora, nenhum diretor pensou, que você acha que... Se eu falar, eu vou jogar. Aí, se eu falar aqui o nome Tem. Tem, eu tô rezando todos os dias pra conversão dele, pra ele aceitar. Pra ele fazer o filme? Não, pra ele aceitar que a gente faça o filme da vida dele. É mesmo? É. Então, vamos rezar. Dá uma dica, assim. Não. Nenhuma se eu contar, dica. Daí alguém poxa, vai outro produtor lá, outro que tem oração mais forte. Mas tem histórias do Brasil que valem a pena ser contadas, então? Muitas histórias. Tem do Norte, Nordeste. Hoje eu estava reunida com um diretor de cinema, de televisão. Esse eu posso dar um spoiler. Tá. E ele está preparando um filme sobre o bem-aventurado Guido Schaeffer, o surfista. Deixa eu te contar uma coisa. Vou contar sobre ele. Você sabe que uma vez um padre me ligou e ele falou pra mim assim, ó, onde você tá? Eu falei, tô em São Paulo. Você vem pra cá agora, aqui em Cruzeiro. Sim. Cruzeiro não, Queluz. Queluz, sim. Eu falei assim, mas o que você quer? Vem pra cá agora, larga tudo que você tá fazendo. Padre, e eu fui pra lá, ele foi celebrar uma missa. E onde que a família queria me presentear? Que eu dormisse, tivesse uma experiência de dormir no quarto que foi dele. É, porque ele Eu vou te mandar as fotos depois. É. Um quarto que ele fica lá em Queluz, não era na Canção Nova, era numa família que o acolhia lá. Porque Guido, lá tem a sede da Canção Nova Formação. Sim, então, mas quando o Guido vinha, ele ficava na casa dessa família. Olha só. Agora no Ministério da Família, eu fiquei lá. Olha só que bacana. Depois eu te mostro as fotos pra você aqui. Então, estão preparando um filme sobre ele, muito lindo. Acredito, se Deus quiser, em 2026 a gente consegue colocar nos cinemas. É porque tem muita história, né? Se a gente for ver bem, tem muita história por aí de pessoas que às vezes não estão nas telas, mas que tem muito a nos ensinar. Olha, tem muita. A gente já garimpou muito. E aí eu falava no início. No começo a gente garimpava muito, descobrir onde tinha produtos e produções que era para o nosso nicho, lá fora. Hoje, graças a Deus, a gente já recebe muitos contatos. E aí a gente começou a garimpar histórias no Brasil. E estão chegando várias. Tem uma história de uma senhora que chama Lola, pertinho da cidade de Barbacena. E a história dela é extraordinária. Ela sofreu um acidente doméstico. Ela caiu de uma árvore quando ela tinha 12, 14 anos. Nessa queda, ela nunca mais andou. Caramba. Só que você não tá entendendo. Ela viveu até os 60, 70 anos. Nossa. Ela nunca mais andou, se alimentou e nem tomou água. A gente não. O pessoal de lá já fez um documentário sobre a história dela e agora já estão preparando a fazer uma ficção sobre ela. E ela é uma mulher deixa eu ver se eu entendi. Ela não comia, não bebia, não andava. Sabe do que ela vivia? Da Eucaristia. Olha só. Da Eucaristia. Depois eu te mando alguns links para você conhecer um pouquinho da história. Nossa, eu quero. Extraordinária. Você fala, como que e vivia só pela Eucaristia, só, né? Para nós católicos é o tudo, né? Caramba. Mas não se alimentava. Aí, agora há pouco tempo, um colega nosso que cuida de uma página chamada O Padre Pio, ele esteve lá, fez até reportagem com o médico que acompanhou ela a vida toda. E ela tinha missa todos os dias. E as mensagens que ela trazia, a casa dela se tornou uma casa de peregrinação. E é uma história que eu até um mês atrás não sabia nada.
Então, assim, tem muitas histórias Eu me extraordinárias. fascino nessas histórias, eu sou louco por isso, porque assim, são histórias que às vezes elas estão escondidas e que as pessoas não sabem do impacto. Porque quando você vê alguém que já está na televisão, por exemplo, você pega o do próprio Padre Eu ia Marlon, falar né? agora dele. É. As pessoas não sabem. Eu falo porque eu convivo com ele. Né? A Aham. gente tem eu sou o embaixador do hospital Aham. e convivo com o padre quase diariamente por telefone, enfim. Esse fim de semana quebrou a tráqueo Você dele. viu? Você ficou sabendo? Fiquei sabendo. Quebrou a tráqueo dele e imagina o desespero de você ir pro hospital porque não tinha como ele respirar. Não, não. E as pessoas não têm ideia do que é uma... Você convive mais com padres do que eu. Sim. Eu ultimamente tenho convivido por Por conta causa do filme. Sim. E vou te falar, cada dia que passa eu reclamo menos da minha vida. Não tem nem como reclamar. Até a minha mãe que assistiu, o padre não assistiu o filme dele ainda, porque a Lumini proibiu ele de assistir o filme, pronto, só vai assistir dia 5 no cinema, né? Uhum. Aí, mas a gente tem a possibilidade de pedir algumas pessoas para avaliar, para assistir, né? Tô E doido aí- pra assistir o filme. E a minha mãe falou para mim assim, olha minha filha, de todos os que você já lançou, esse sem dúvida é aquele para curar muito. E minha mãe tem 82 anos e ela falou, depois do testemunho do Padre Marlon, eu não reclamo de nada, porque realmente conviver com ele e a alegria dele, o entusiasmo dele e ao mesmo tempo o cansaço, a fadiga, a dificuldade, as dores que ele enfrenta, ele não diminui em nada a alegria e Não. o entusiasmo E dele, quando que é você- isso? Sim, quando você contou essa história dessa moça agora, né, dessa senhora, Sim, a gente começa a imaginar, assim, né? A gente tá na TV, a gente que imagina, eu sou psicanalista de formação, até hoje eu clinico, então a minha vida é escutar história. eu imagino Quantas histórias já histórias. ouvi. E aí quando você olha, você fala, quantas histórias tem por esse sertão da vida, por esse país afora, de pessoas que você fala, caramba, tava escondida e a gente nunca viu. Exato. Essa história eu conheci por conta do cinema. Lá em Barbacena, nós temos duas lideranças ali que nos ajudam, que divulga, que fala com a igreja localmente. E elas que me contaram essa história e elas foram atrás, conseguiram um projeto de lei e conseguiram produzir esse documentário. É muito simples, porém já é um primeiro. E desse documentário já surgiram 2 produtores interessados em fazer o filme sobre ela. E o filme mesmo, contando na parte ficcional mesmo. Fiz a mesma pergunta que você, quando me falaram, mas como assim ela não comia, não andava, não bebia nem água? Nada. E como é que ela viveu 50 anos? Vivendo. Você sabe que como eu comecei assim me interessar pelas histórias de cinema, eu estava uma vez lá na casa do Jaime Monjardim, você sabe quem é o Jaime Monjardim da Globo? Sim. Eu estava com ele lá e lá no aras dele, e a gente estava na varanda dele conversando, e ele dizendo para mim que, como ele é cineasta, imagina, com os Sim. caras assim, e ele contando para mim assim algumas histórias que, por exemplo, ele foi fazer uma novela ou foi fazer um filme, e quantas histórias chegavam até ele, histórias assim extraordinárias que coça o coração de contar, né? E que de histórias que tem, como essa história que você falou, e quantas Sim. centenas de histórias que tem para se contar, né? Tem muitas histórias para se contar e o que aquela história pode impactar na vida da pessoa. Sim. Eu acho que isso é o que eu falei para você no início. Qual é a dor? Qual é o problema? Hoje a sociedade, você falou no início da nossa conversa, o bem-sucedido não quer dizer que está cheio de dinheiro, não é só o dinheiro Não que, é só dinheiro. que conta no bem-sucedido. Claro. E acho que o papel nosso de sermos cristãos, católicos e empreendedores é fazer essa diferença, é possibilitar essas conexões. Eu tenho uma alegria, assim, sabe, de quando eu saí da comunidade, a primeira coisa que a gente escuta é, vai deixar de ser católico, vai deixar disso, aquilo, tal, né? E eu não abandonei em nenhum momento os meus valores. Então, quando a gente montou o Sou Bem-Sucedido, né, hoje é uma empresa de mentoria, e também tem a ver tudo aquilo que eu acredito, do meu livro, vou te mandar o meu livro para você ver, né, como ser bem-sucedido nas áreas da vida, ou seja, quando você traz esses valores, você traz aquilo que é seu, isso inspira as pessoas, para que as pessoas possam entender. Você sabe o que aconteceu? Quando eu saí da comunidade, e aí, né, a gente tá na televisão, faz um monte de coisa, quantas pessoas me procuraram
que saíram de uma comunidade, ou perderam tudo, falaram, pô, cara, tua história me inspirou, que legal, que bacana, dá para retomar, dá para conseguir. E o papel da Kolbe é importante porque pode mostrar e trazer inspiração para muita gente que está, às vezes, desacreditada, que nem tua mãe, 80 e poucos anos, olha pro padre e fala, ô, meu filho, vamos parar de reclamar. Porque... mas é bem isso mesmo, da gente incentivar, porque contar as histórias, porque a gente quer contar as histórias para emocionar, também acho que é uma consequência, mas é para dizer é possível. Exato. Porque a história dos santos é essa, porque se São Maximiliano Kolbe teve a coragem, a audácia e, sobretudo, a entrega de sair de uma fila num campo de concentração nazista e se oferecer para trocar de lugar com uma pessoa que ele nem conhecia, ele acreditava naquele momento, naquele ato, né, naquele ato de entrega, porque é isso que Jesus fez por nós. Sim. Então, assim, é você transferir mesmo a vida de Cristo no seu dia a dia. Você pega aquele filme A Lista de Schindler, sim, né? Quantas pessoas entenderam o que era o Holocausto, o que aquele homem fez por causa de um filme, né? Exatamente. Então, você contar a história dos santos, contar a história dessas pessoas anônimas e ver que elas foram... A fé foi a base da vida delas. Elas não desistiram. Elas não... Bom, milagre vivo tá aí, né? Padre Marlon, graças a Deus, ele vai contar a história dele no cinema, com ele lá assistindo com as pessoas, e para dizer o quê? São 13 milhões de raros só no Brasil. E olha, o que é bacana o que a Kolbe tá fazendo e a Lumine, porque veja só, né? A gente tem um mal, não sei se é um mal, deixa eu achar a palavra certa, acho que é um mau hábito de valorizar depois que perde, né? Então você contar de ele estar vivo, você contar de as pessoas verem, ter esse toque, é diferente, você não acha? Nossa, muito diferente. E assim, na verdade, o padre queria contar a história dos raros. E a Lumine deu para ele esse presente. Falou assim, bom, vamos contar, mas o senhor vai contar. O senhor mesmo vai contar essa história. Sim. Então, quer dizer, são quantas pessoas anônimas que não têm a possibilidade que ele tem. Porque ele já era uma pessoa pública. Ele já era conhecido. Sim. E ele agora fazendo que a gente tome conhecimento dessa realidade, que essas pessoas precisam ter apoio. Né? Então, assim, ele poderia ficar lá na cama, porque é onde o lugar mais confortável e menos dor para ele hoje é ficar deitado. Sim. Ele fala que só de acordar ele tem dor. Entende? Então, e quanto mais ele se movimenta, mais ele se derrete, né? No sentido de ele está se consumindo. Isso também é algo extraordinário. Então... A ideia da Kolbe também é contar a história de pessoas que estão vivas, que estão aí. Se a sua história ela vai impactar de alguma forma a vida de outro no sentido positivo, e nós estamos abertos para ser instrumento, sabe, Júnior? Que legal, que bacana. Eu acho que é um momento importante que a gente falava hoje de manhã, nessa reunião, antes de vir para cá, que nós vivemos um momento de renovar o nosso amor pela nossa espiritualidade, sim, pela nossa tradição, por aquilo que a igreja nos ensinou há muitos e muitos anos. Entendi. E por ser homens, né, nós erramos muito com a igreja também, e erramos com os irmãos. Então, eu acredito que é um momento também de muita unidade nossa. A gente tem feito esse movimento olhando para a arte, para a sétima arte. Mas eu acho que aí para você fazer um filme você precisa de música, né? Porque você precisa de trilha sonora, você precisa de um bom roteirista, né? Uma boa fotografia, uma orientação espiritual, então um sacerdote, um religioso que possa te acompanhar nesse roteiro. Veja que congrega tantas. E a gente está aqui também hoje compartilhando. Sim. Para que outros possam dizer, não, eu acredito naquilo que eu amo, ou eu amo... enfim, posso empreender. Sim. Em tantas áreas, né, que eu acredito. Sim. Gente, quanta coisa boa, hein? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido, hoje recebendo aqui Ângela Moraes. Ângela, deixa eu te fazer uma pergunta que não quer calar. Quanto custa para fazer um filme hoje aqui no Brasil, em média? Eu sei que depende da produção, Isso. né? E quanto custa e como é que é esse desafio de conseguir arrecadar sem muitas vezes ter incentivos não governamentais, de governo e tal? Quanto custa fazer um filme hoje? Depende do roteirista, Tá. do que ele vai colocar ali o que ele quer contar no filme dele. Tá. A gente tem 3 categorias de audiovisual, que é o documentário, que é aquela parte documental, que você só ouve os testemunhos, os relatos, e aí quando tem um bom diretor de fotografia, ele não te cansa, para quem não gosta de documentário, Tá. porque ele trabalha bem a fotografia. Depois nós temos o docudrama, que ele é uma parte ficção, e dentro da ficção é inserido a parte documental, que são esses relatos. E por fim, a ficção, que é o chamado filme, né? Que todo mundo acabou falando filme, mas na realidade tem essas categorias. Então, cada um desses tem um orçamento diferente. Tá. Mas você pode fazer com 500 mil reais até 50 milhões. Caramba. A gente trabalhou, eu estou dizendo essas referências porque são os que a gente já trabalhou. Como eu disse, não produzindo, mas distribuindo, mas você acaba sabendo dos custos. Sim. Então, nós já distribuímos documentários que custou 500 mil reais. E vamos trabalhar na promoção de um que custou 250 milhões de reais. 250 milhões. É um filme americano que conta a história de Santa Cabrini, Madre Cabrini, que é a padroeira, protetora dos imigrantes. Aqui no Brasil elas têm os colégios, né, de Madre Cabrini, em São Paulo, São Bernardo, e em outras regiões também. A fundadora delas era italiana e foi para os Estados Unidos, e lá que ela fundou a ordem delas, etc. Isso a gente está falando de um filme que conta a história em 1800 e alguma coisa. Então, nossa, imagina a produção do filme desse. Angel Studios que produziu. Angel Studios. E a gente vai trabalhar nele agora em dezembro. Ele estreia no cinema. Então, para você ver que o orçamento tudo depende do que o roteirista coloca. E eu acho que também esse é um ponto interessante falar para os empresários católicos. Sim. Né? Empresários católicos que querem a sua marca, por exemplo, no cinema. É possível. É uma oportunidade. Entendi. Patrocinar lançamentos de filmes já produzidos, porque você tem aí algumas contrapartidas interessantes. Esse é um trabalho da Colby também. Esse é um trabalho nosso, porque os filmes que a gente exibe, nós que temos os direitos dele, tanto em todas as janelas. Janela de cinema, de televisão e de plataforma, né, de streaming. E então a gente tem a possibilidade de dar visibilidade comercialmente mesmo para marcas católicas. A gente já teve essas experiências aqui em alguns lançamentos. E aí quando você fala de produção como esses que eu estou comentando que vai produzir aqui no Brasil, é interessante para a marca católica. Até empresários que não são católicos que queiram também. Colocar. Óbvio, com certeza. Nós fizemos uma parceria, nós intermediamos uma parceria entre uma produtora e uma agência de turismo. Ela está patrocinando a produção de um filme que vai ser lançado em 2026 sobre São Miguel Arcanjo. Olha que bacana. Então, acho que também, veja, é oportunidade de negócios. Sim. E se o nicho, né, como no seu caso, com o nicho católico, se eles valorizam e vão no cinema, isso possibilita de a gente antecipar o que estamos atrasados no sentido de produção, né? Sem dúvida, porque você está consumindo, o que acontece? O cinema entende que tem demanda, tem vontade, tem desejo. É que o Brasil em si é um país que não tem cultura e ir ao cinema. Mesmo? Sério isso? É sério, é sério. Uma pessoa que vai ao cinema esse ano, ela não vai daqui 2 anos. Demora 2 anos para voltar ao cinema aquela pessoa. Brincando. Não, é pesquisa, é comprovado. Caramba, não sabia dessa informação. E o que é legal nosso? Nós estamos levando uma fatia para o cinema, uma fatia de público, de cliente para o cinema que nunca vão ao cinema. Estão indo para assistir os nossos conteúdos. Você acha que o streaming piorou isso? O streaming piorou? Piorou, sem dúvida, piorou porque a comodidade, mas a gente
entrega uma experiência, né? Assistir em casa determinados conteúdos é legal, é bacana, mas fazer a experiência de assistir no cinema não tem igual. Sim, Eu falo porque eu também sou muito consumidora de streaming, viu? sim. Sou muito consumidora, mas a partir do momento que você começa a experimentar ir ao cinema e viver aquela experiência com a comunidade, com os amigos, ou conhecer pessoas que você não conhece também, porque você acaba do lado, uma reação daquela cena. Quais são os países que mais consomem cinema hoje? Boa pergunta. Se não me falha a memória, além dos Estados Unidos, a China. A China. A China? A China? Acho que sim. Eu acho que é porque é onde tem mais cinema. Sim. Porque também vai muito do número de salas, né? O Brasil tem pouquíssimas salas. Você acha que o valor interfere ou é cultural mesmo? Não, eu acho que é cultural, porque valor não interfere. O Brasil, depois da pandemia, o cinema tem agora a Semana Nacional de Cinema. 2 vezes por ano. Você paga R$12, R$10 no ingresso. Tudo bem que o combo acaba pesando um pouquinho. Até isso a gente pensa, sabia, Júnior? É mesmo? A gente sempre faz um acordo comercial com os cinemas que os nossos filmes possam ter um ticket médio mais acessível. A partir de 20 pessoas do grupo, todo mundo paga a meia entrada e eles oferecem um combo promocional também. Então, se você... R$30, R$40, você consegue ir assistir um filme da Kobe e ainda ter o combo. O combo seria o quê? A pipoca? A pipoca e o refrigerante. Vamos ali, ô Henrique, vamos comer a pipoca lá e assistir um filme. Mas é ainda digamos, um lazer mais caro, né? E se você for pensar... Mas agora na minha memória, por exemplo, qual o lazer que é tão barato hoje? É verdade. Ir no parque e comer um picolé. Não, deixa eu contar pra vocês aqui. Eu fui num parque aí, um parque famoso aqui em São Paulo, parque aberto, né? Porque eu sempre vou com meus pássaros lá, então com a cacatu, a carara, a gente leva pra passear. E aí tava tendo uma feira gastronômica. Aí eu falei, vamos comer aqui, né? Cheguei pra minha esposa, falei, vamos comer aqui, vamos. Aí eu fui comer, olha só essa aqui, o Henrique. Fui comer um pastel. R$18 e só tinha vento. Não tinha R$18. R$18. Eu tô querendo dizer que é o seguinte, qualquer lugar que você vai... Aí ontem eu fui lá, você quer tomar uma vez? Minha esposa falou, pega uma Coca Zero, R$10. Então se você vai tomar uma Coca e mais um pastel, deu 28, né? Quase o valor do cinema com o combo, onde você tem uma experiência de assistir alguma coisa. Exato. Então realmente hoje a gente precisa buscar essa... Que é abismado que essa informação só 2 anos depois que ela 2 anos. Eu escutei isso, inclusive, atualizado lá na Expo Cine. Caramba. Um dos diretores da Cinemark trouxe essa informação novamente para nós. Olha, a pessoa que foi hoje ao cinema, ela demora 2 anos para voltar. Caramba. É matemático. Tanto que o desafio dos cinemas é levar a pessoa pelo menos 2 vezes ao ano ao cinema. Você acha que são os produtores que estão errando na mão de fazer aquilo que o povo quer assistir, ou não? É cultura mesmo? É que quem vai ao cinema no Brasil é jovem. Jovem não tem muito dinheiro, não tem muito recurso. Mas o maior consumidor de cinema é jovem. É jovem. Aí tem o cinema de arte, que daí é um consumo bem bem menor, um consumo bem menor. Aí hoje tem o cinema cristão, que vez ou outra vai uma massa, né? Ano passado foi o Som da Liberdade, agora foi a Forja, agora vai entrar o Som da Esperança. Vamos ver se vai ser na mesma onda. O Mel Gibson tá fazendo A Paixão de Cristo 2. A Paixão de Cristo, ele tá prometendo ela faz 10 anos pra gente. Até agora, ele não entregou. Vão distribuir, provavelmente? Com certeza não. Aí já é uma envergadura um pouco mais ampla. Com certeza estaremos juntos, como estamos no The Chosen, no Som da Liberdade. O Som da Esperança a gente não entra, que é essa semana, porque a gente tem o Padre Marlon, que é a nossa prioridade, que é dia 11 de novembro. E o The Chosen foi um tapa na cara de muita gente, né? Porque ninguém apostava no seriado. O The Chosen, na verdade, a gente conhece há bom tempo, desde quando ele estava só no streaming. A ideia do Dallas de colocar no cinema foi inovadora, assim como o próprio projeto The Chosen. E hoje essa é regra, né? 2023 foi no cinema, o 2024 foi e ano que vem também. E a do ano que vem vai ser extraordinária, porque a 5ª temporada vai falar sobre a crucificação. Entendi. Olha que bacana, forte. Pessoal. Olha o mercado que tem, né? Eu quis citar o The Chosen porque a gente, quando eles começaram a produzir,
Vocês precisavam ver como era, de uma forma caótica, até a segunda temporada. a produção. Sofriam, assim, Muito. tipo, cara, sofriam. E aí acreditaram e olha o que se tornaram, assim. É algo, assim, surreal, né? Virou realmente uma empresa para produzir, inclusive, outros projetos. Então, não sei se você está acompanhando, mas o The Chosen vai até a 7ª temporada. Eles já gravaram a 5ª. Então, quando terminar a 7ª temporada, já tem 2 derivados. Vai falar sobre o Ato dos Apóstolos e o outro eu me esqueci agora. Mas ele já tem 2 outros projetos novos. Porque eu fiquei sabendo que eles querem, que não sei se é verdade, né? Levanta muita especulação, que depois eles querem fazer a trajetória de Pentecostes, que eles querem fazer ou não? Então, eu acredito que seja mais ligada ao Ato dos Apóstolos mesmo. Pelo menos assim, o que saiu para nós que somos parceiros é esses 2 projetos. Mas ali não para mais, né? Porque eu acho que é isso. E é o caminho que nós estamos fazendo aqui, devagar, como eles começaram há 10 anos atrás, né? Sim. Então hoje a gente precisa consolidar. Eu acho que o que ajuda muito a gente é a consolidação. Vamos na onda. Não, a gente está fazendo um trabalho que a gente quer consolidar e criar consciência e cultura. Por isso, união de todos nós cristãos, católicos, empreendedores, empresários, entusiastas. É um mercado, sem dúvida. Claro que a nossa primeira base é a formação, é a nossa espiritualidade. Mas quando você encontra outros que têm essa mesma gana, essa mesma vontade de empreender e de levar esse conhecimento através da 7ª arte, por que não? Sim. Isso dá muito certo. Sim. Mas, Ângela, olha, que alegria te receber aqui no meu programa, de contar a sua trajetória. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Não desanimem, continuem, vocês estão no caminho certo, vai ser um sucesso os filmes que tem aí para lançar. Se Deus quiser. Né? Quando eu cheguei a assistir aí o trailer dos filmes, eu fiquei assim abismado com a qualidade. E para as pessoas que eu conheço que trabalham com televisão, cara, é outro nível. A gente já conseguimos passar um pouco dessa experiência, então eu agradeço a oportunidade aqui de falar com você e com a sua audiência. Legal. Parabéns também. Obrigado. Por empreender, por dar a mão a tantos outros que precisam na formação. E esperamos você na pré-estreia do Milagre Vivo. Eu estarei lá, pelo amor de Deus. Separa minha pipoca. O Henrique também vai também. Vamos, Henrique. Vamos lá, vamos assistir. E lá. Convidado de honra do padre. Obrigado. Estarei. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. E que bom que você também está aqui no nosso programa. E deixa eu falar uma coisa. Já escaneou aí? Vem ter aí mentoria com o Paulo Moraes e comigo, tá bom? Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Tchau.